podemos dar a Deus por todo o bem que Ele nos tem feito? Eu acredito que o mínimo que nós podemos oferecer ao Senhor é a nossa disposição para o estudo da palavra. Vamos orar? Que essa escola bíblica seja uma bênção para a tua vida, a vida de tua família e a vida de todos nós. Oremos. Senhor, que a tua graça nos envolva, que esta manhã de louvor e estudo da tua palavra, aproximação de ti, sejam muito edificantes. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso louvor. Graça e paz, amém? Amém. Vamos dar início ao nosso louvor, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando. Vamos adorar o Senhor com o hino, já refúgio a glória eterna, amém? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Soou Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Pequenos, o juiz hão de encarar, e em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Então louva
Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, ó Pai. Temos tantos motivos, Senhor, para te agradecer, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pelas nossas famílias. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas igrejas, ó Deus. Te agradecemos pela vida e por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Nesse momento, Senhor, queremos cantar, ó Deus, essa canção em agradecimento a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor és, ó Deus. Te agradeço, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela Tua provisão. Nada tem nos faltado, pela Tua proteção e por Tua misericórdia. Em tudo Tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela Tua provisão. Nada tem nos faltado, pela Tua proteção e por Tua misericórdia. Em tudo Tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela Tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Nós cremos, ó Pai, que Teu Espírito está aqui neste lugar. Sim, o Espírito de Deus está aqui. Que o Senhor possa, Deus, tocar os nossos corações e daqueles, ó Deus, que estão nos ouvindo também. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo venha visitar, ó Deus, cada um de nós nesse momento, ó Pai. Aleluia, Jesus. Bom dia, irmãos. É um prazer para nós, mais uma vez nesta manhã, podermos produzir o nosso momento de estudo bíblico com as nossas famílias em nossa escola bíblica dominical. Louvado seja Deus pelo privilégio que Ele nos dá de buscá-lo e também de adorá-lo, e o que nós não podemos deixar de usufruir. Vocês podem dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Convido todos agora fazermos a leitura do texto básico sobre o qual, em cima do qual nós vamos fundamentar a nossa palavra, nosso estudo desta manhã. Nosso texto básico é Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde,
estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me! Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Que o Senhor Deus nos abençoe com essa leitura e também com o estudo da palavra dele de hoje. Nós vamos fazer mais uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe. Oremos. Queremos, ó Pai, com esse estudo, nos aproximar mais de Ti e do ideal que o Senhor tem para nossas vidas. Fala conosco nessa escola bíblica e edifica o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus seja louvado. Pois bem, irmãos, esse é um dos textos que nessas últimas semanas Deus tem falado muito comigo através dele. E eu queria, na manhã desse dia, em nossa escola bíblica, abordar esse texto numa perspectiva de quem vive dilemas. Acho que todos nós estamos em graus diferentes, vivendo um dilema interior, com muitas perguntas. Porque, afinal de contas, o que é que está acontecendo conosco ao nosso redor? Por que é que, de repente, aquelas buscas que nós temos feito da pessoa de Deus parecem não surtir efeito? Será que não surtem mesmo? Precisamos refletir o que é que a palavra de Deus tem a nos ensinar a respeito de tudo o que está acontecendo. Precisamos, à luz da palavra, avaliar tudo o que está acontecendo. E mais do que isso, precisamos estar no eixo, o eixo que Deus espera que nós permaneçamos nele, para nós não perdermos o que está por vir. Esta semana, uma das palavras que mais tocou em meu coração foi Provérbios 4:18. Porque a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Naquela devocional, que foi a devocional de ontem, nós então mostramos o seguinte, que Jesus é a nossa vereda. Os princípios e os valores de Jesus são os nossos princípios que nós abraçamos para nos encaminhar. Nós estamos indo rumo a Deus, porque o propósito de Jesus ter sido enviado foi para nos conectar, nos religar a Deus. Então, religião verdadeira é quando nós somos religados, reinseridos à comunhão do nosso Deus. Então, pensando sobre isso, é muito importante que nós consideremos o fato de que nós não podemos, nessa altura do campeonato, perder de vistas aquilo que Deus já nos ensinou a respeito dos seus princípios. Nós não podemos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Nós precisamos ficar firmes dentro do propósito que Deus estabeleceu para nós. Porque lá na frente nós vamos ver a luz do Senhor brilhar com intensidade. Então tudo que é trevas, tudo que para nós hoje é sinônimo de trevas, dúvidas, inseguranças, medos, questionamentos que nós ainda não temos resposta, então será respondido. É só uma questão de tempo. Mas enfim, eu quero que você me acompanhe no nosso estudo de hoje, porque ele, eu acredito, tem muito a nos ensinar sobre o que nós precisamos pensar nesse atual momento, no contexto em que nós estamos vivendo. Pois bem, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe com o entendimento da sua palavra, né? Então, vamos lá.
Esse texto que eu mencionei então para vocês, que nós acabamos de ler, é um texto que tem falado muito comigo. E nele eu descubro algumas lições que o trecho nos oferece, que me ajuda a saber me posicionar nesse contexto de dilemas que nós estamos vivendo. Os dilemas em nossa vida cristã. Porque nós estamos vivendo dilemas em nossa vida cristã quando nossa fé tem sido hoje confrontada, tem sido provocada, não é verdade? Pois então, a primeira lição que eu quero chamar a sua atenção para o texto que nós acabamos de ler e que ele me ajuda então a entender, é que fazer a vontade de Deus não nos isenta de sofrimentos. Na verdade, essa abordagem nós já fizemos outra vez, mas eu quero fazê-la, porque eu acho que ela é muito oportuna. Repito, fazer a vontade de Deus não nos isenta de sofrimentos. Aqueles que defendem a tese de que todo sofrimento é um sinal da ausência do temor do Senhor e de fé, ou talvez consequência de desobediência, com certeza precisa analisar e conhecer textos como esse que nós acabamos de ler. Pois se os irmãos notaram na leitura que nós fizemos, se os irmãos observaram, esse texto eles nos responde a algumas perguntas muito importantes. Então, olhe só, quem foi que ordenou os discípulos entrarem no barco naquele dia, quando em alto mar enfrentaram uma tempestade e quase morreram? Quem foi que os levou para o barco? Quem foi que os mandou entrar no barco e atravessar o mar naquele dia? Isso mesmo, foi o nosso Senhor Jesus. Observe o versículo 22, o que é que está dizendo. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então note que foi Jesus quem mandou os discípulos entrarem no barco e atravessar o mar. Outra coisa interessante da gente observar, porque fazer a vontade de Deus, essa é a minha afirmação, não nos isenta de sofrimentos, e precisamos perceber que parte dos sofrimentos que nós passamos tem a ver com um propósito divino. Foi Jesus que mandou os discípulos entrarem no barco. Quem ordenou os discípulos a passarem para o outro lado, o lado de Betsaida, da Galileia, foi o Senhor Jesus. Os discípulos não fizeram outra coisa naquele momento, naquele dia, senão seguir as ordens de Jesus. Marcos, capítulo 6, o versículo 45, nos diz o seguinte, Marcos 6, 45, nos diz o seguinte. Olha só que curioso. Estou abrindo aqui, irmãos. Olha só. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tanto Mateus como também Marcos deixam bem claro que quem mandou os discípulos entrarem no barco e atravessar o mar foi Jesus. Aliás, o texto de Marcos é até mais enfático ainda. Diz que Jesus os obrigou, os forçou a entrarem no barco. E eles estavam, então, por assim dizer, no centro da vontade de Deus. Concorda? Eles estavam no centro da vontade de Deus. Então, é muito importante para nós termos esse conceito, esta noção em nossa vida. Fazer a vontade de Deus não nos isenta de sofrimentos. Não poucos cristãos têm a falsa noção de que uma vez dentro da vontade de Deus, no centro dela, não enfrentarão sofrimentos. E eu estou te dizendo que isto não é verdade. Isto não é verdade. Nós vamos observar que Deus, quando nos conduz, ele quer nos levar para o seu propósito. Ele usa situações para disciplinar o nosso coração e formar a nossa alma. O que determina a nossa vida, você e eu precisamos entender, não são os nossos sofrimentos. O que faz a nossa vida
ter sentido é realizarmos o propósito de Deus, ainda que na realização do propósito de Deus nós soframos. Você e eu precisamos compreender que quem determina a nossa vida e forma o nosso coração é o Senhor. Então fazer a vontade de Deus não nos isenta de sofrimentos. E vale lembrar que Deus, quando tira Israel do Egito, os conduz exatamente pelo caminho mais longo, rumo a Canaã. Os faz dar volta, passando inclusive no meio de um mar, o Mar Vermelho. Gente, é impressionante o que Deus é capaz de fazer para formar o coração do seu povo. E você e eu somos povo de Deus. Você pode dizer amém? A segunda lição que eu chamo a atenção de todos a partir desse texto que nós acabamos de ler é que há sofrimentos em nossa vida cuja causa ela é natural. Biblicamente é possível afirmarmos que muitos sofrimentos se estabelecem como consequência direta, né, de situações que nós vivemos, como por exemplo, pecados que a gente comete. Romanos 1:27, em Romanos 1:27 nós lemos o seguinte, olha só, Romanos 1:27, veja só o que diz. O texto nos diz assim: semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Existem sofrimentos na sua vida e na minha vida que nós já experimentamos, ou que podemos até experimentar como fruto de pecados e erros que nós cometemos em nossa história. Pecados podem gerar sofrimento na nossa vida. E você e eu precisamos compreender isso, que pecado é uma coisa séria. E eles podem nos induzir a sofrimentos. Há sofrimentos cuja causa, ela tem uma causa natural. No caso dos pecados, o pecado pode gerar sofrimento na nossa vida. Opressões demoníacas podem gerar sofrimento na nossa vida. Mateus 17:14 nos conta a história de um jovem que passou por um intenso sofrimento. Mateus 17. Esse texto é aquele texto quando Jesus está descendo lá do Monte da Transfiguração e encontra os discípulos lá embaixo lidando, ou seja, tentando tratar uma situação que um pai apresentou. E a Bíblia então diz, nesse texto que eu estou mencionando, né, a partir do verso 14, que os discípulos não puderam fazer nada, porque os discípulos naquela situação não souberam lidar com aquela circunstância, com aquele momento difícil. Note pelo texto que a opressão que estava sobre a vida daquela criança, o sofrimento que estava sobre a vida daquela criança, era gerado exatamente pela ação de Satanás na vida daquela criança. Era uma opressão. Então percebam que há sofrimentos pelos quais as pessoas passam, que na verdade está ligado a opressões malignas, influências espirituais. E nós precisamos saber discernir se os sofrimentos pelos quais passamos, em primeiro lugar, ele é da vontade de Deus. Em segundo lugar, se o sofrimento que nós estamos passando tem origem em pecados que nós cometemos, ou se em terceiro lugar, existe uma opressão maligna que precisa ser enfrentada de frente. Todas essas coisas podem gerar sofrimento na vida das pessoas, sem falar problemas que naturalmente a gente adquire. Então, há sofrimentos que têm como natural as deficiências fisiológicas que nós adquirimos. Mateus 5, o versículo 25, nós lemos a história, uma das histórias também muito interessantes. Mateus 5, versículo 25, diz o seguinte. Mateus, só um minutinho, é Marcos 5, 25, desculpe, Marcos 5, 25, não Mateus, mas Marcos 5, 25, diz o seguinte:
Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Observe que o sofrimento na vida daquela mulher era gerado por um problema bioquímico, ou melhor dizendo, ela sofria uma deficiência no seu organismo. E aquela deficiência no seu organismo a fazia então ter aquela hemorragia. A Bíblia não fala que problema era esse, mas a gente fica imaginando que tipo de problema então seria. Nós precisamos compreender pela palavra do Senhor que existem sofrimentos pelos quais passamos que têm origem no natural, nos limites do nosso organismo. Nosso organismo, ele adoece. Nós podemos pegar viroses, bactérias e por aí vai. Nós devemos compreender que tudo isso faz parte desta ordem natural. E nós precisamos saber interpretar a origem dos sofrimentos pelos quais passamos. Existem sofrimentos na nossa vida que têm causas sociais. Então, a desordem que há na sociedade, no mundo político, pode gerar sofrimento na vida das pessoas. Além de tudo, podemos também fazer referência a atos inconsequentes. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, capítulo 11, o versículo 15, o seguinte, Salomão dizendo o seguinte: quem fica por fiador de outros sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Existem situações que nós cavamos para a nossa vida, nós tomamos decisões e às vezes não somos consequentes nessas decisões. Isso pode gerar um tipo de sofrimento para a nossa vida. Uma dessas situações é isso que Salomão está dizendo. Você e eu nos tornarmos, por exemplo, fiadores de alguém. A pessoa não paga a dívida e nós então enfrentamos a dificuldade. Então, atos inconsequentes podem gerar sofrimento na nossa vida. A natureza humana, né? Tiago, capítulo 1, o versículo de número 13, nos ensina o seguinte. Olha só o que diz. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, note que existem sofrimentos na nossa vida que têm origem na nossa própria natureza imperfeita. Então, a nossa natureza gera sofrimentos. Você e eu precisamos compreender isso. A nossa natureza não é perfeita. E por não ser perfeita, isso pode gerar ou pode ocasionar na nossa vida algum tipo de sofrimento. E, como a gente já mencionou, então existem os juízos de Deus. Existem sofrimentos pelos quais passamos que tem a ver com disciplinas que Deus quer nos fazer, então, passar por elas para sermos corrigidos, consertados e salvos também. Há sofrimentos, no entanto, que têm como origem o natural, como os que vemos nesse texto. E cada sofrimento ele deve ser abordado de uma forma adequada. Então, só voltando para o texto, observe que os discípulos estavam dentro do barco, foi Deus quem os impulsionou a entrarem ali, mas a tempestade que veio é de ordem natural e nós podemos passar por esse tipo de situação também, não é verdade? Quantos irmãos nossos já enfrentaram tufões, já viram agora mesmo o Seminário Batista do Norte, salvo me engano, por causa de um furacão que passou ali, por causa de um ciclone, me parece, então destruiu o seminário inteiro. Isso pode acontecer na nossa vida. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Não é? Então, cada sofrimento ele precisa ser abordado de uma forma adequada. Então, pecados a gente precisa tratar com confissão, com oração e intercessão. Opressões demoníacas com oração, repreensão em nome do Senhor Jesus. Os problemas fisiológicos precisam ser enfrentados com oração também, intercessão e sabedoria de Deus para poder enfrentar esses problemas. É possível que tenhamos de usar medicamentos, né, para que nós tratemos os problemas de natureza física, aqueles que acontecem como viroses e etc. Injustiças, nós também precisamos trabalhar com oração, intercessão e pregação da verdade, sabedoria. É assim que a gente vence as situações. Os atos inconsequentes que nós mencionamos,
eles também precisam ser enfrentados de frente, com confissão, perdão, sinceridade e sabedoria. A natureza humana, com o fruto do Espírito, nós só podemos vencer aquilo que em nossa natureza gera sofrimentos, como raiva, impulsos, cobiças. Nós só podemos vencer essas fraquezas em nós se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. E as causas naturais, nós precisamos pedir força e sabedoria para contorná-las, né? E vencê-las. É disso que nós precisamos. Irmãos, há sofrimentos em nossa vida, quero repetir, que tem a ver com a vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus não significa isentar-nos dos sofrimentos. E os sofrimentos, eles possuem várias origens, dentre elas, todas essas que nós mencionamos. Em terceiro lugar, aliás, concluindo esse tópico, é muito importante, é fundamental que nós entendamos qual é a origem dos sofrimentos, pois só assim nós teremos condições de tratar adequadamente as dificuldades ou sofrimentos que nós estamos enfrentando. Terceira lição que eu tiro desse texto, que me ajuda, é que os sofrimentos, eles nos proporcionam experiências com Deus, independente de qual seja a sua natureza. Se nós voltarmos o nosso coração para o Senhor, teremos condições de enfrentar o sofrimento e resolvê-los. Todo sofrimento, se somos verdadeiramente cristãos, sempre culminará numa grande experiência com o Senhor. Você pode dizer amém? No caso dos discípulos, nós descobrimos que aquela experiência lhes proporcionou um momento marcante com o Senhor Jesus. Se vocês notaram no texto, quando eles estão em alto mar, nós vamos descobrir que num primeiro momento, quando Jesus vem andando e que eles estão tomados de medo, a primeira coisa que eles experimentam naquela circunstância é o consolo e o estímulo do Senhor, quando Jesus disse para eles não temerem, porque era Ele que estava indo na direção deles. Experimentaram os discípulos naquele momento, em primeiro lugar, o seu consolo e estímulo. E eu vou dizer para os irmãos, de tudo que nós, em tempos de sofrimento, mais precisamos é de consolo e estímulo que procede de Deus, não é verdade? Eles experimentaram a sua fidelidade, porque mesmo estando em alto mar, e Jesus sabia que eles estavam passando por perigos, Jesus não os deixou lá, não esperou amanhecer o dia, mas foi até eles no meio da noite. Eu quero te dizer que não tem hora para Jesus nos visitar, Ele pode nos visitar em qualquer momento, enquanto estamos sofrendo. E Jesus então chega até eles de forma fiel, com a sua sabedoria. Naquele momento eles estão experimentando a sabedoria do Senhor, o ensino, porque naquela circunstância os discípulos estavam tomados de medo e Jesus queria que eles aprendessem a confiar nele, porque Ele, Jesus, jamais vai nos deixar. Ensino, repreensão. Quando Jesus chama a atenção de Pedro, quando Jesus chama a atenção dos discípulos, porque eles foram incrédulos. Experimentar a repreensão do Senhor em tempos de sofrimento é uma necessidade que nós temos também. Nós precisamos experimentar o poder de Deus nas circunstâncias. O poder de Deus para nós é o que nós mais carecemos. É pelo poder de Deus que nós vamos vencer tudo que vem contra nós. Vocês podem dizer amém? Eles experimentaram naquela madrugada, eles experimentaram a autoridade de Jesus. Porque quando Jesus entra no barco, depois de tirar Pedro das águas, Jesus acalma o mar e tudo vira quietude. Louvado seja o nome do Senhor. Todo sofrimento que experimentarmos aos pés de Jesus nos proporcionará experiências com Ele. E nós já temos experimentado muita coisa com Deus, não é verdade, irmãos? Para mim, uma das principais experiências que eu tenho vivido nesses dias com meu Senhor é a verdade de que eu sou pó e careço da sua misericórdia. Ele é ser majestoso. Ele está acima da minha vida, está acima da sua vida. E Ele é o único que pode realmente compensar todas as situações da nossa vida, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da sua vida e da minha vida. Nós, em tempo de sofrimento,
clamamos, suplicamos, buscamos. Mas eu vou dizer para os irmãos, a resposta final vem dele, porque ele é que é o dono. Nós só precisamos guardar no coração o que ele quer nos ensinar nas circunstâncias que nós estamos enfrentando. Em quarto lugar, as experiências nos fazem conhecer de verdade ao Senhor Jesus. Os discípulos, ao final daquela experiência que eles tiveram com Jesus em alto mar, eles saíram mais fortalecidos, porque puderam, ao final dela, reconhecer quem era Jesus. Observe o versículo 30 e o versículo 31, aí de Mateus, que nós lemos. Veja só o que é que o texto está dizendo, Mateus 14, verso 30 e 31. Veja só. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Tremendo, não é? O Senhor, nesse texto, revela para os seus discípulos quem, na verdade, Ele é. Eu quero te dizer que de tudo que nós temos buscado diante do Senhor nesses dias, cura para as pessoas, para os nossos entes queridos, porque muitos estão ameaçados, e eu tenho orado por muita gente, viu, irmãos? Nós temos orado por muita gente, e nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Aliás, essa é a frase que nos consola. Mas eu vou dizer que de tudo que nós buscamos e esperamos conquistar, o mais importante é nós vivermos experiências com Cristo e conhecê-lo tal como Ele é. Os discípulos, então, saíram daquela experiência muito mais fortalecidos. Descobriram que Ele, na verdade, não é uma ilusão, não é um fantasma. Descobriram que Ele não era um falso Senhor. Quando Pedro clama: "Senhor, me salva", ele está clamando pelo dono, sabendo que Jesus tem poder para salvá-lo. Nós devemos nos lembrar disso também. Observe que as experiências nos fazem conhecer Cristo, de que seria um louco ou um imprudente Jesus ao enviá-los para alto mar em dia de tempo ruim. Na verdade, Jesus não é um louco, e eles puderam naquele dia entender que o Senhor coordena todas as coisas e Ele tem controle sobre tudo. Nosso Jesus não é louco. Acredite, quando a gente lê a história de Jó, que a gente sabe que Deus foi quem permitiu Satanás tocar na vida de Jó, a gente fica imaginando por que Deus fez isso, né? A gente no início da experiência não entende nada, a gente só vai entender no final. Porque a experiência de Jó, no final, provou que o propósito de Deus e o plano dele é muito maior e melhor também. Ainda que para isso, para que ele eduque o nosso coração e nos molde, nos faça então viver um grande sofrimento, segundo a sua vontade. Quantos hoje estão com um falso entendimento, conceito sobre a pessoa de Jesus? Quantos hoje estão precisando conhecê-lo melhor? Não poucos pensam exatamente aquilo que não deveriam sobre a pessoa de Deus, como se Deus fosse injusto. O salmista, no Salmo 73, depois você pode ler, fala exatamente sobre isso. Ele diz que os seus pés quase se desviaram quando ele passou a comparar a sua vida com a vida dos ímpios. E descobriu que aparentemente os ímpios vivem melhor do que os que temem ao Senhor. Mas é por ilusão. Quando o servo do Senhor entrou na casa de Deus e conheceu Deus, descobriu e soube que Deus tem seus planos e que Ele é perfeito. Você pode dizer amém? Então, Deus permite sim que passemos por lutas. E se você quer viver a vida cristã sem sofrimento, eu quero te dizer nesta manhã, em nome de Jesus, saiba que você está desejando algo que é impossível. Primeiro, porque temos pecados. O pecado nos faz realmente sofrer. Segundo, porque existem forças espirituais do mal
contra as quais nós estamos brigando hoje, nesse exato momento. Terceiro, porque existem problemas de ordem natural na criação que afetam o nosso organismo e podem nos comprometer. Existem as injustiças, existem os pecados, e há muitos que sofrem o pecado de outros, sofrem a consequência dos pecados de outros. Vocês se lembram de Coré? Né? Vocês se lembram do povo de Deus? Quando um pecava, toda a nação sofria. Nós precisamos entender isso. Então o sofrimento é uma coisa muito possível na nossa vida. Sem falar os nossos atos inconsequentes e por que também não dizer os juízos de Deus. Então viver sem sofrimento é uma coisa impossível, enquanto estivermos aqui. Agora nós precisamos saber lidar com o sofrimento, à luz do que Deus nos ensina e nos mostra. Você pode dizer amém? Eu quero finalizar esta lição desta manhã afirmando para você que não tem nada fora de controle. O nosso Deus está sabendo produzir a nossa educação nesses tempos. Eu quero ainda dizer para você o seguinte: Jesus está voltando. E Pedro, escrevendo a respeito disso, inspirado pelo Espírito, diz que se a ocasião de começar os juízos de Deus começa primeiramente, ou chega primeiramente através do povo dele, o povo do Senhor, se vem primeiro sobre nós que cremos e buscamos o Senhor, o que dirá daqueles que não temem a Deus? Como é que eles vão terminar? Sofrimento na nossa vida, qualquer um deles, Deus vai nos acompanhar e vai nos salvar, e vai nos educar, e vai nos estruturar. Deus vai nos dar forças para enfrentar todo tipo de dor, e Ele não nos deixará sozinhos. Você pode dizer amém? Agora, aquele que não teme ao Senhor, esses vão sofrer eternamente. Nosso sofrimento é temporário. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixa muito claro isso, né? Que o sofrimento do tempo presente não se compara à glória que está por vir a ser revelada sobre os que temem ao Senhor. Deus seja louvado. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Creia em Deus. Creiamos juntos no Senhor. Que essa lição te fortaleça, que ela te estruture e te dê condições de enfrentar, aliás, de enfrentarmos juntos os sofrimentos que ainda estão por vir. Deus te abençoe. Senhor, nós muitas vezes não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, mas hoje, pela Tua palavra, nós descobrimos, Deus, que o sofrimento faz parte da nossa história. Nós não somos masoquistas, e se dissermos para o Senhor que não queremos sofrer, isso é mentira, porque na verdade nós não queremos sofrer. Porém, Senhor, nós queremos sofrer estando nos Teus braços. Nós queremos enfrentar o sofrimento permanecendo nos Teus braços, para nós lidarmos contra tudo aquilo que quer nos fazer afastar de Ti e para nós vencermos de fato o sofrimento. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua verdade. Eu te agradeço e abençoo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus os abençoe. Alguns avisos importantes. Então amanhã nós teremos a nossa reunião de oração online e essa reunião de oração será conduzida pela vida da nossa irmã Elaine. Eu ganhei um passeio juntamente com a Janete e nós então vamos sair esta semana, por uma semana, né? Na verdade até sexta-feira nós estaremos de volta, se Deus quiser. Mas na segunda-feira a Elaine vai conduzir a nossa oração online e na quarta-feira o nosso irmão Ziel produzirá o nosso encontro familiar online também. Que Deus nos guarde e também nos abençoe. Não esqueça, né, de fazer o seu depósito, o depósito do seu dízimo, das suas ofertas. Porque a igreja depende disso para nós concluirmos as reformas que graças a Deus estão acontecendo já, né? Nós estamos lá pintando o templo e graças a Deus, o dia que os irmãos chegarem lá vão poder vê-lo um pouquinho mais limpinho e arrumado também, em nome de Jesus. Surpresa para todos nós, né? E estamos também adquirindo várias
vários equipamentos que são necessários para nós dentro desse contexto. Então, que Deus os abençoe e um bom dia para nós, uma boa semana também para nós. E até às 18h30, hoje teremos a nossa Santa Ceia, não se esqueça, e nós faremos a nossa Santa Ceia online. Deus seja com a tua vida, Deus seja com a minha vida, Deus seja conosco, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Paz.